Om. Om. Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Gradyataha Samsara Moksha Gritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvisha vahai. Om Shanti Shanti Shanti. E então, este segundo capítulo fala sobre o autoconhecimento, intitula-se Sankhya Yoga. Sankhya significa aqui conhecimento, o conhecimento do Atma, não é? E é neste segundo capítulo que Arjuna descobre que Shri Krishna é o seu mestre e que, portanto, pede-lhe para ser ensinado por ele. E esta tomada de consciência é chamada de, Sharanagatihi. Agatihi, não é? Voltar para Sharanam, para o refúgio. Então, o encontro do refúgio. Tá? Então, quem é o refúgio aqui? O refúgio é o mestre que tem o autoconhecimento e que vai ajudar Arjuna a sair do autossofrimento com o ensinamento do Vedanta. Então é algo muito bonito. O samsara, esta vida de sofrimento desesperante que a maior parte das pessoas vive, com um senso de total incapacidade para fazer frente ou conseguir gerir, não é, com felicidade o que vai acontecendo, é comparada às areias movediças. Quando alguém cai nas areias movediças ou no lodo, não é, quanto mais a pessoa se mexe tentando sair, não é, mais a pessoa lentamente se vai afundando naquele lodo, não é? E então o que a pessoa pode fazer é pedir ajuda, é o que a pessoa pode fazer, pedir ajuda e esperar que venha alguém que tenha os meios adequados para conseguir puxar a pessoa de lá, do samsara. Então, não é? A pessoa que vai, no fundo, retirar a outra do lodo é algo que tem os pés bem assentes na terra, firme, na terra segura, e que tem os instrumentos para puxar a pessoa de lá. Quem são eles? São os bombeiros, não é? Os bombeiros, a equipa do salvamento, e salva a pessoa, não é? E no momento em que a pessoa que está no lodo vê os bombeiros, nesse momento, qual é a sensação que a pessoa tem? Estou salva. A pessoa confia totalmente que aquela equipa de emergência vai conseguir puxá-la para fora das areias movediças e do lodo. Confia plenamente. Sabe que aquelas pessoas estão treinadas para isso, que já o fizeram antes, que têm sucesso no que fazem. E essa é a missão delas. A missão dessas pessoas é os salvadores, não é? São, no fundo, aqueles que vão salvar. Então, quando o ser humano está no samsara, não é? E entende que por mais que faça, que continua no lodo, continua nas areias movediças, não é? Só há uma forma, que é pedir ajuda, pedir ao professor e confiar. Confiar que aquela pessoa que ali está tem a melhor das intenções e tem a capacidade para puxar o outro de lá. Não é? E é isso que Arjuna sente. Arjuna, é isso que é chamado Sharanagatihi.
E o que é Sharanagati para o aluno do Vedanta? Vamos mais fundo nessa análise, não é? Do que é o Sharanagati. É confiar e descobrir que o Vedanta é um meio de conhecimento para retirar o sofrimento. Não há outra hipótese. Não é? Então, Lourdes, só se puderes desligar o teu microfone. Tá? Isso, não sei o que é que estava a dar, mas estava-se a ouvir aqui tipo o vídeo de o som de um vídeo ou de uma mensagem áudio. E então essa confiança que nós depositamos no ensinamento de Vedanta e no professor é chamada de Sharanagati. Ou seja, eu vou ouvir o ensinamento, e este ensinamento que remove a ignorância de quem eu sou, pela qual eu sofro, vai destruir essa ignorância e, consequentemente, destruindo também o sofrimento que dela advém. Estão a perceber qual é a lógica aqui? Então é muito importante entender qual é a conexão que estamos a fazer e o resultado final. O resultado final do conhecimento é a descoberta do eu real, e isso culmina no fim do sofrimento, que fique claro, não é? Não é? A vida torna-se, no fundo, numa leveza. Os problemas continuam a surgir, mas é uma leveza. Então Arjuna, no verso número 2.7, descobre isso, não é? E depois ele continua no verso número 8 e diz: Nahi prapashyami mam apanudya yatshokam. Ele não encontra o que vai terminar com o sofrimento dele aqui neste mundo, não é? E tendo ganho, não é, um reino próspero, não é, e sem afronta, sem inimigos, sem outras pessoas a quererem a quererem derrotá-lo, não é? Arjuna não vê, ele assim, mesmo que eu ganhe este reino, não é? E que não haja inimigos, não é? Eu não vejo qual é o que é que pode remover o sofrimento. Então vejam, isto é, no fundo, dar-se conta de que tudo aquilo que a pessoa adquire na vida, pessoas, relacionamentos, estatuto, poder, fama, dinheiro, etc., isso não vai resolver o sofrimento. É aquilo que eu vos dizia, o senso da Purnatvam. E às vezes as situações de vida só revelam aquilo que lá está. São, no fundo, reveladores do nosso próprio sofrimento, que reside na ideia errada do que é o eu. Estão a ver? Basicamente é isso, não é? E agora então Sanjaya, não é? Vai falar sobre, vai relatar o que aconteceu, e diz que depois disso Arjuna calou-se. Portanto, no verso 2.9, não é? Arjuna falou assim e depois ficou em silêncio, não é? E Shri Krishna, Tamovacha Rishikesha Prahasaniva Bharata, no verso 10, não é? Sanjaya descreve o mestre como, tendo ouvido isto, como se ele estivesse a sorrir. Portanto, Shri Krishna era como se já estivesse à espera do colapso emocional de Arjuna e de tudo aquilo que fosse acontecer. Não é? Porque vejam, há aqui um pormenor que temos que entender sobre Shri Krishna, que é quando Arjuna pede para Shri Krishna o levar lá para o extremo, não é? No meio dos dois exércitos, para ver com quem é que ele haveria de lutar, lembram-se? Shri Krishna coloca-o propositadamente, estaciona a carruagem propositadamente em frente às pessoas que Arjuna mais gostava. Podia ter sido mais para a direita, não, foi mesmo em frente. Então Arjuna viu Drona, o seu mestre, e que era como um pai, viu Bhishma, propositadamente para Arjuna poder sentir aquilo. Então Shri Krishna já estava à espera deste colapso emocional de Arjuna, não é? E está preparado para o ensinar, não é? Então começa o ensinamento no verso número 11. E o ensinamento de Shri Krishna começa de uma forma muito potente. Começa a dar o ensinamento máximo do Vedanta, que é um verso muito famoso. Shri Bhagavan Vacha
ashocyanan vasochastvam prajnavadhanscha vasate gatasu nagatasumscha nanusochanti panditaha. Então o que é que diz o verso, não é? Ashocyan anvasochaha tvam. Então tu estás a sofrer por aqueles que não merecem o teu sofrimento, Arjuna. O teu pesar, Arjuna, é por pessoas que não merecem o teu pesar. Não no sentido de serem pessoas más ou serem pessoas boas, mas no sentido que a situação, Arjuna, não é uma situação para tu sofreres. Não é? Eu vou explicar isto, não é? Prajnavadanscha vasate. E tu, no entanto, dizes palavras sábias. Não é? Ele no verso passado, não é? Ele não é? Disse, não é? Disse que não via, não é? Não vê como tirar o sofrimento dele. E ele depois diz assim: Gatasu nagatasumscha, não é? Sejam essas pessoas já partidas, já falecidas, ou ainda por falecer, não é? Oh Arjuna, tu não deves sofrer, não é? E as pessoas sábias também não sofrem, não é? Por causa nem dos que ficam, nem dos que partem, ok? Então Arjuna, não é? Ele enfrenta-se com 3 limitações que qualquer ser humano defronta na vida. A primeira é a limitação em termos temporais. Prestem bem atenção a isto, que é a mortalidade. O tempo representa a mortalidade. Então, eu vou morrer. As pessoas que eu amo vão morrer. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Ou eu vou morrer para elas, se eu morrer primeiro. Portanto, o confronto com o tempo traz a velhice. Com a velhice, o aparecimento de certas doenças, a morte, a separação. Então, o tempo confronta-nos sempre com a perda, sempre, a morte, a inexistência total de mim ou daqueles que eu amo. Então, esta é a primeira limitação que cada ser humano sente, não é? E por isso é que as pessoas não querem pensar na morte. Certamente, alguns de vocês conhecem alguém que nem fales da morte, não quer ouvir, não é? Tem pavor a falar na morte. Porquê? Porque a morte faz nascer todo esse tipo de sentimentos. E é horrível. Horrível. A segunda limitação é sukha. Ou seja, limitação em termos de felicidade. Sukha é felicidade. A pessoa sente limitações em termos da sua experiência da felicidade. A pessoa quer ser mais feliz durante mais tempo, em mais situações de vida, mas não consegue. Não é? As pessoas bem tentam ser felizes, mas não conseguem. De facto, quanto mais parecem tentar, menos o são. Não é? Também tem essa questão aí. E a segunda limitação é jnana, em termos de conhecimento. Ou seja, as pessoas sabem que são ignorantes e não toleram a ignorância. Estão a ver? Então, visto de outra forma, há 3 aspectos da nossa vida que nós não toleramos: a morte, a infelicidade e a ignorância. Nós não nos damos bem com estes 3. Ninguém gosta da morte, ninguém gosta da infelicidade e ninguém gosta da ignorância. Quando um destes, ou vários, né, ou os 2 ou 3, tocam a pessoa perde o centro, fica triste, não é? E quer transformar aquilo, quer ser diferente. Não é? Então vejam, estas 3, mortalidade, sujeição à infelicidade, não é? E ignorância, são imputadas diretamente ao eu. Eu sou mortal, eu sou infeliz e eu sou ignorante de uma tanta coisa. E por causa disso sofro. Sofro porque eu vou morrer ou as pessoas vão morrer, sofro porque eu não consigo ser feliz e sofro porque sou ignorante de um montão de coisas e queria ser mais conhecedor.
Estas três limitações castram a pessoa e são fruto de um erro, uma ideia errada do eu. Que o eu é o corpo, mente, personalidade, quando o eu não é o corpo, mente, personalidade. Não é? Se o eu é ilimitado, supondo que isso é possível, não é? Então o problema reside em eu não ver que esse eu é ilimitado. Algo me impede de apreciar que esse eu é ilimitado. Esse algo é ignorância. Se o eu, por outro lado, é limitado e essa é a sua natureza, então, por mais que eu faça, adquira, transforme, mude, o eu continuará a ser sempre limitado, tal e qual como nós vimos na introdução ao Vedanta, que é a natureza intrínseca de uma dada coisa nunca deixa de ser o que é. Exemplo, a natureza do fogo é queimar. Logo, nunca o fogo deixará de queimar. O fogo é sempre quente, porque a natureza do fogo é o calor. E como a natureza do fogo é o calor nunca se desvia do fogo. Da mesma forma, se a minha natureza, a natureza deste meu eu, é limitação, então jamais essa limitação se desviará, afastará de mim. E eu serei sempre limitado, faça o que eu fizer. Serei sempre limitado. Portanto, só temos estas duas escolhas. Se eu sou limitado, e essa é a minha verdadeira natureza, supondo que assim é, então não há nada a fazer, nem tampouco o Vedanta vai resolver a situação, e este estudo é infrutífero, é desnecessário, porque não resulta. Se por outro lado eu sou ilimitado, mas desconheço, então a solução é remover a ignorância que lá está e que faz com que eu não veja que eu sou ilimitado. O Vedanta serve para isto, estão a ver? Ok? E estas três limitações causadas pela ignorância são projetadas no eu. Portanto, nós assumimos no início do estudo este pratigna, esta proposição fundamental, que é o eu é ilimitado. E agora o Vedanta vai ter que explicar e mostrar ao aluno porque é que é assim. E primeiro começa a mostrar o mecanismo do erro resultante da ignorância. Então, ignoro quem é o eu, acho este eu mortal, sujeito à infelicidade e ignorante, e por causa disso eu sofro. Chama-se isto adhyasa, ou bhranti, erro. Então, da ignorância surge este erro, por causa deste erro eu sofro. O que é que o Vedanta endereça? Endereça o erro. Endereçando primeiramente a ignorância, removendo a ignorância do eu, mostrando que aquilo que eu penso ser o eu, corpo, mente e personalidade, de facto não é o eu. O eu é a consciência, é o ilimitado, é a existência que tudo assiste, não é? Que tudo vê. E então, vejam, agora um exemplo, para vocês apreciarem o que eu estou a dizer. Se a felicidade, aliás, se a infelicidade fosse a minha verdadeira natureza, então eu nunca me queixaria de estar infeliz. Estar infeliz seria natural. Seria a naturalidade eu estar infeliz. E alguém que visse outra pessoa infeliz iria dizer, pá, deixa-o estar que ele está bem. Mas não, a infelicidade parece algo estranho a mim. É algo que eu não suporto por ser estranho e tenho que fazer tudo por tudo para a tirar de mim. Até que, quando eu consigo efetivamente, momentaneamente tirá-la, eu respiro de alívio e digo assim, agora é que se está bem. Que bem que se está. Quem me dera ficar assim para sempre. Portanto, o natural, onde eu descontraio, onde eu me sinto bem, onde eu estou no meu ambiente natural, é quando há felicidade. E o mesmo se passa para a ignorância e para a mortalidade. Vejam, eu quero
em qualquer condição, não, eu quero, se as condições forem favoráveis, viver sempre mais um dia. Se eu fizer esta pergunta, se tu, toda a tua família, toda a gente, num mundo perfeito, parassem nos 30 anos e ficassem nos 30 anos para sempre, ou seja, a partir dos 30, os dias passavam, mas o tempo não contava. Ficávamos sempre jovens com 30 anos, com a sabedoria a aumentar e com o vigor de um corpo de 30 anos. Alguém diria que não. Nessa condição, todas as pessoas desejam viver mais um dia. Claro que sim. Nós queremos o infinito em termos temporais. Estão a ver? Queremos. O infinito é um desejo da alma humana. Porque é a nossa verdadeira natureza. Nós desejamos a felicidade e só estamos bem quando a encontramos. Vejam, quando estamos no alto da montanha, ou quando vemos o oceano, não é? Em Sagres, não é? Vemos aquele oceano vasto. O oceano sem, não é? E a linha do horizonte, mar para todos os lados, assemelha-se ao infinito. Da mesma forma que vê um céu estrelado à noite, não é? Via Láctea, parece que apreciamos o infinito. Qual é a sensação que temos quando apreciamos isso? De pertença. Uma sensação de que isto é-me familiar. Eu gosto disto. E as limitações vão-se nessa altura. Ou seja, a pessoa tem, no fundo, um vislumbre sobre o ilimitado. E o mesmo se passa em termos de ignorância. Ninguém suporta a ignorância. Não é? Imagina, vamos jogar ao jogo das capitais que começam com as letras. Todos jogamos isto na escola, não é? Então um dizia assim, A, B, C, D, F, G, H, I, J, stop! Parou no P. Lembram-se deste jogo? A, B, C, D, F, G, H, I, stop! P, S. Capital, uma capital começada por P. Uma marca de carros começada por P. Não é? O nome de uma pessoa começada por P. Estão lembrados deste jogo? Todos fazíamos, não é? Pronto, quando não sabíamos, como ficávamos? Mal. Estamos a conversar com amigos, o tópico é um tópico que ignoramos completamente. Exemplo, programação de computação. Eu ignoro completamente esse tópico. E eles começam a falar lentamente, eu começo a diminuir. Diminuir, porquê? Porque a ignorância, ela encolhe-nos. Quando eu sei, eu cresço. Sinto-me bem a saber. Eu sinto-me bem a saber, não me sinto mal a não saber. Estão a ver? Então, em termos de conhecimento, também buscamos o ilimitado. Não é? E isto é um indicador claro de que a nossa busca é pelo ilimitado e que só na senda do ilimitado e com vislumbres do ilimitado é que nós descansamos e estamos em paz. Estão a ver? Então, quando Arjuna diz assim, Ashochanan anvachochastvam prajnavadanstavashase, não é? Shri Krishna está a dizer assim a Arjuna, e não é que tu já sabes que toda a gente morre? Desde que és criancinha e que te disseram que era a morte, tu já sabes que toda a gente morre. Porquê que só agora, na iminência dos teus entes queridos, como o Drona, o teu mestre de a arte da guerra, e Bhishma, o teu bisavô, na iminência deles é que estás a sofrer agora? Já devias ter sofrido há muito tempo. No momento em que eu descubro que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer, que o irmão vai morrer, que os tios vão morrer, que as pessoas da escola vão morrer, que os meus amigos vão morrer, porque é que nesse dia eu não sofro logo? É um facto à espera de acontecer. Porque é que eu não sofro logo com isso? As pessoas não sofrem. Sofrem quando estão na iminência da ruptura. Porquê? Porque acham que vão perder alguma coisa. Que aquilo que lhes dava força, aquilo que lhes dava amparo, aquilo que lhes dava refúgio, vai deixar de estar lá. E vão sofrer por causa disso. E o que o Shri Krishna está a dizer é
Estás a sofrer, mas essas pessoas não merecem esse sofrimento teu. Porque tu és o teu próprio refúgio, tu és a fonte de tudo que existe. Não deposites nessas pessoas a tua felicidade, a tua segurança. Não deposites. Tu vais continuar exatamente como és. Não é? Para além do mais, aliado a isto, não há uma educação para a morte na nossa cultura. Não há. Evitamos falar da morte. A morte é um bicho papão. Um bicho feio. Há algo a ser escondido a todo custo. Pois então, se não falamos da morte, no momento em que ela se apresenta, as pessoas não estão preparadas para lidar com ela. Foi o que aconteceu a Arjuna. Ele não está preparado para lidar com aquilo. Mas o que é certo é que todos nós sabemos que os corpos morrem, os corpos vão. Sempre foi assim. Na história da humanidade, tudo muda o tempo todo. Não vai e vem infinito, como uma onda no mar. Alguém se lembrou de quem é esta música, não é? Como uma onda no mar. Tudo vai. Então, perante a apreciação deste facto, porquê é que nós não sofremos? Porque se não há investimento emocional, nós aceitamos este facto. Alguém que está a morrer agora lá longe, quantas pessoas estarão a morrer agora neste mundo? Muitas. Neste momento, muita gente está a morrer, muita gente está a nascer. O mundo é assim, uns a chegar, outros a partir. O planeta Terra não é a estação de comboios mais lotada. Uns chegam e outros partem. Certo? É um ponto de chegada e de partida, este planeta. E já sabemos que é assim. Quando são pessoas que não conhecemos, porquê é que não sofremos por elas também? Portanto, temos um investimento emocional nessas pessoas. Achamos que se elas forem, um pedaço de nós vai com elas. E não é assim. Esse não é o facto. Esse não é o facto. Então essas pessoas, não é? E mais, e há culturas onde a morte é festejada, porque a morte é uma passagem. A cultura aborígene na Austrália festeja a morte, porque a morte é uma passagem, não é o fim. Então entender que as pessoas vieram cá fazer o que tinham a fazer e depois foram. Quando o que vieram cá fazer terminou e foi feito. E a educação deveria ser: o amor sempre fica. O que eu aprendi e que me tornou melhor sempre fica. Não é? E esse é que é o verdadeiro ensinamento. É o amor que a gente recebeu e deu, e aquilo que de bom nós demos e recebemos da pessoa. Não é? Então, a Shochanan Vashasa Pragnavadansha Vashase, não é? E depois, não é? Os sábios, eles não sofrem por causa das pessoas. Entendem claramente, como vai dizer Shri Krishna mais lá para a frente, que os corpos, não é? São como roupagens. Então é isto que é dito mais ou menos aqui neste verso muito fundamental da Gita, não é? E depois no verso número 13, nós não podemos ir agora em detalhe a todos os versos, e eu estou a fazer só um resumo do ensinamento. Catarina, eu penso que ela já fez o curso da Gita, ainda está fazendo, não sei bem, mas eu vou com muito mais detalhe e com mais tempo, está bem? Então fica aqui a ideia, se depois quiserem fazer esse curso, depois falem com a Catarina e eu dou-vos um preço muito mais convidativo do que o curso lá está bem? Então depois no verso 13, não é? Shri Krishna diz assim: Dehino asmin yata dehe kaumaram yauvananjara. Assim como neste corpo existem vários estágios, a infância, a juventude, o estágio de adulto, a velhice, não é? Não é? Também nós, não é? Vamos ganhar outros corpos, não é? Tá? Então, o corpo passa por vários estágios e nós vamos ganhar outros corpos.
E depois ele diz assim, no verso 14, muito importante, não é? Matras parshasu kaunteya shitoshna sukadukadaha agamapainyanityaha tamstitiksha subharata, que é, no fundo, a vida é o contacto com as mais variadas coisas que geram calor, frio, geram uma sensação agradável ou desagradável, e durante a vida toda será assim. Temos que ter titiksha, endurance, paciência para lidar com os pares opostos, não é? Então, muito importante este verso, o 14. No verso número 13, não é, que foi o anterior, ele mostra que existe algo que sobrevive à morte do corpo. Não é? Da mesma forma que este eu assiste, esta consciência que eu sou, às modificações físicas e psicológicas e fisiológicas deste corpo, que são no fundo toda a transformação desde bebê até o idoso, e o eu é sempre igual, nunca muda. Da mesma forma, depois do corpo morrer, este ser que habita o corpo, ele vai habitar outro corpo novo, não é? E depois, então, no verso 15 ele continua também a falar de titiksha, e no verso 16 é um verso muito importante, tal e qual como o verso número 11. Então, nasato vidyate bhavaha nabhavo vidyate sataha ubhayor apidroshtantaha tonayas todarshibihi. O que é que isto quer dizer, não é? Então, a sataha, para aquilo que é irreal, na vidyate não existe bhava, realidade. E para aquilo que não tem existência, não existe realidade. O que é que isto quer dizer? Então, este é um verso fundamental que nos ajuda a entender muita coisa, não é? Se eu fizer a pergunta a vocês, isto é um pote de barro, é uma afirmação minha. Está aqui, um pote feito de barro. E a pergunta é a seguinte: o que é mais real? O pote ou o barro? Não é o que é mais real? E a resposta é o barro. Porque o pote é feito de barro. Antes do pote havia barro. Durante a existência do pote, o barro existe. E depois do pote eventualmente se partir, transformar-se em cacos, o barro continua a existir. Então, em termos existenciais, o barro é mais real do que o pote, concordam? O pote tem uma existência dependente do barro. O pote só existe enquanto existir barro, mas o barro existe independentemente do pote. Antes existia, durante também, depois também. Logo, o barro é aquilo que nós chamamos de sat, verdade, existência. Neste exemplo, pote de barro, sat é a verdade. E pote recebe o nome de mithya, aquilo que existe dependentemente. Aquilo que independentemente não existe. Não existe pote sem a sua substância, seja barro, ferro, plástico, ouro, cobre, certo? Então, se pote, que é uma forma, um nome, que cumpre uma determinada função, não existe sem a sua substância, isso significa que o pote é insubstancial. Insubstancial é aquilo que não tem substância. Qual é a substância do pote? Barro. O pote tem substância própria? Não. Logo, o pote é insubstancial, certo? Aquilo que não existe sem a sua substância é chamado de insubstancial. E isto aplica-se para tudo. Ok, professor, então o barro também é insubstancial? Sim. O barro não existe sem os seus componentes que o constituem. O barro não é mais do que minerais, certo? O barro é feito de matéria inorgânica, minerais, certo? Então o barro é insubstancial.
E um mineral, o que é? Um mineral é constituído pelas suas partículas atómicas. Átomos, eletrões, certo? Então, um mineral é insubstancial. O átomo é constituído pelas partículas subatómicas, quarks, etc. Logo, o átomo é insubstancial. Então, este corpo, por onde estão a olhar, é insubstancial. O corpo sem os seus constituintes não existe. O corpo sem células não existe. O que é mais real? Corpo ou células? Células. Corpo é um nome dado a este conjunto de células disposto, organizado de forma inteligente, cumpre uma dada função. Certo? A célula, pegamos numa célula. A célula será substancial? Não. Sem os seus constituintes básicos, a célula não é substancial. Parede celular, citoplasma, núcleo, mitocôndrias, etc. Então a célula é insubstancial. E o que é substancial? Será o núcleo. O núcleo também tem as suas partes constituintes. Então qual é a lição que nós aprendemos aqui? Tudo o que é constituído por partes é insubstancial, porque depende das suas partes constituintes para ter substancialidade. E este universo inteiro é assim. E, em último grau, a matéria transforma-se em energia e a energia transforma-se em matéria. Agora, reparem no seguinte. Na minha apreciação pote de barro, quando eu digo o pote existe, eu digo assim, o pote é não é? Quando eu digo o pote existe, significa que o pote brilha para mim. Eu estou a ver o pote brilha, o pote é. Certo? O pote é. Ok. O pote existe sem o barro? Não. Então, quem é que empresta existência ao pote? É o barro. A existência do pote é a existência do barro. Quem é que empresta existência ao barro? As moléculas. Quem é que empresta existência às moléculas? Os átomos. Quem é que empresta existência aos átomos? As partículas subatómicas. Quem é que empresta existência às partículas subatómicas? A energia. E a energia volta a converter-se novamente em átomos e por aí fora. Agora vejam, em cada um destes estágios de resolução da existência, a única coisa que não se transforma aqui é a própria existência. O pote é resolvido no barro. O pote não existe. Existe é o barro. O barro é resolvido nas moléculas. O barro já não existe, só tem moléculas, porque a existência é das moléculas, não é do barro. As moléculas são resolvidas nos átomos. Então a existência é dos átomos e não das moléculas. Então vejam, o nunca deixa de ser. As formas, os nomes, reduzem-se a formas e nomes. Resolvem-se em formas e nomes. Mas o ser, a existência, a essência, nunca deixa de existir. O pote o está lá. O barro o está lá. Os átomos são, o está lá. A energia o está lá. Formas reduzem-se em formas, transformam-se em formas, e isto é o universo inteiro. E aquilo que nunca muda e está presente em todas as formas é chamado de existência, ser. Foi claro? Então, em cada cognição de cada forma, ou seja, a cada experiência neste mundo de cada forma, eu tenho sempre duas cognições. A cognição da forma e a cognição da existência, do ser, da essência, daquilo que é realmente verdadeiro. E o que este verso nos diz é aquilo que não tem existência própria nunca terá existência própria.
E aquilo que tem realidade nunca perderá essa realidade. É o que diz este verso. E porquê? Porque a Arjuna está a sofrer, a acreditar que os corpos dos seus mestres, dos seus familiares, dos seus entes queridos são reais. Mas os corpos são aquilo que é chamado de mithya, são uma realidade que depende de algo mais profundo. Foi claro agora? Consegui dar assim um vislumbre daquilo que é a essência do Vedanta? Então vejam, nós tomamos estes corpos, a que chamamos de mãe, pai, tio, irmão, companheiros, filhos, etc., como sendo reais. E, no entanto, não estamos a ver que a existência, o ser, a essência de todas as coisas é uma e uma só, presente em todos os corpos e que nunca é afetada por esse corpo, e que esse é o ser, isso nunca é destruído, isso nunca vem a não existir. É isso que está a ser dito aqui neste verso, não é? Então a pessoa que vê estes dois, não é? A pessoa que consegue distinguir estes dois, não é? Ele é chamado, não é, o conhecedor da verdade, não é? A verdade é vista, a verdade destes dois é vista por aqueles que conhecem a verdade, não é? Então vejam, onde é que o senso de eu está nas pessoas? Está no corpo, mente, personalidade. Eu sou este corpo, mente, personalidade. A minha mãe é aquele corpo, mente, personalidade. E nós não temos presente a visão última da realidade, que é chamada de existência. E essa existência, vamos dizer assim, é a substância última de todas as coisas, que nunca pode ser destruída e que está manifesta como consciência. Então isto está a ser dito aqui assim de uma forma muito resumida. E este tópico eu abordo profundamente nos cursos do Vedanta, não é? Aqui só foi assim um cheirinho. Ok, depois este tópico da realidade última de todas as coisas vai até o verso 25, não é? E no verso 22, não é? Aliás, no verso 20 ele diz assim: Najayate mrite vakadachit nayam bhutva bhavitava nabuyaha jonitya shashutayam puranaha nahanyate hanyamane sharire. Então, neste verso, Shri Krishna fala sobre a natureza do eu. Este eu não morre, este eu não nasce e é imperecível. E existindo, não é que ele deixe de existir, continuará sempre a existir. Depois, Ajaha, não tem nascimento, tá? É permanente, é indeclinável, é antigo, não mata nem é morto, ou seja, não faz nada. Então, este ensinamento faz com que a Arjuna entenda, e que cada ser humano, através da Arjuna, entenda que o que cada um é na realidade é imperecível. Então nós temos medo é do declínio e da inexistência do corpo, da mente e da personalidade, porque acreditamos que isso é tudo o que somos, quando isso é apenas uma parte daquilo que somos, que nem é a parte real, tá? Nem é a parte real. E depois o verso 22 é um verso extremamente conhecido. Então, assim como a pessoa deita fora as roupas velhas, e adquire outras novas, da mesma forma, quando este corpo está gasto, não é? Quando os corpos estão gastos, há a aquisição de novos corpos. Estão a ver? Estão a ver o ensinamento? O corpo é como uma roupa. Vai envelhecendo ao longo da vida. E a aquisição de mais e mais roupas, não é? De várias vidas, não é? São para isso. Então o verso também é muito famoso. E o eu, não é? Agora no verso 23, ele diz que este eu não pode ser queimado, não pode ser cortado, não pode ser molhado, nem pode ser seco. Estão a ver? E então, do verso 16 ao 25, fala sobre a natureza do ser. Depois, fala sobre a inevitabilidade da morte, do verso 26 ao verso 30, não é? Então, ele diz assim:
não é? Mesmo se erradamente se considera que o eu nasce e morre, ó Arjuna, então já sabias isso desde o início, todos os corpos nascem e morrem, não é? Para que sofrer agora que a morte vem? Já devias ter sofrido antes. Então a morte é inevitável, não vale a pena sofrer por algo que é inevitável. Então tem que haver uma aceitação profunda e com compreensão de que a morte é uma passagem. E é o que ele continua, ele diz assim, para tudo que morre, para tudo que nasce, a morte é certa, e para tudo que morre, o nascimento também é certo. Então aludindo aqui ao ciclo de nascimentos que o ser vivo tem, não é? E depois o tópico continua e no verso número 31 ele fala sobre no verso 30, antes de irmos, ele diz, não é? Diz assim, como este Atma é imortal, nunca é morto, nem tampouco mata, portanto, o que age, aquele que faz a ação é o corpo, mente, personalidade, não a consciência testemunha, que é o eu, como é imortal. Ora, Arjuna, não precisas de sofrer, porque na realidade os teus amigos, ninguém vai morrer, só o corpo deles é que vão morrer. O eu é imortal, é isto que está a ser dito aqui, não é? E depois ele diz assim, também do ponto de vista do teu trabalho, ó Arjuna, também por essa razão não deves sofrer, porque o teu dharma, o teu trabalho, a tua responsabilidade, o teu dever é combater esta regra, não é? E as pessoas aceitaram vir combater, por isso estão dispostas a perder a vida no combate. E tu aceitaste vir combater, por isso estás disposto a tirar a vida deles em combate para restabelecer a ordem e a harmonia, a justiça. Não é? E esse que é dito no verso número 31, não é? Para além de que, tal como eu já disse, que aquele que morrer em combate, não é? Um guerreiro que morre em combate, é dito que o destino dele é nobre, não é? Ok, depois, no verso número 38, saltamos assim alguns versos, eu estou só a mencionar os que são importantes para o nosso estudo. Ele fala um bocadinho sobre a atitude da arte de viver, chamada Karma Yoga. Então, verso 38, Sukha dukkhe same kritva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Então, kritva, tendo ficado, o que é Sukha dukkhe same, igual perante o prazer e a dor, perante a alegria e a tristeza, labha labhau, e perante o ganho e a perda, jaya ajayau, e perante o ganho e a derrota, tataha, depois disso, prepara-te para lutar, não é? Que não vais ganhar de mérito espiritual, não vais ganhar papa. Então este é um grande ensinamento na nossa vida. Aquilo que é o que temos que fazer nas nossas vidas não tem necessariamente que ser agradável, e lá por ser desagradável não significa que devamos abdicar de o fazer. O dever, as nossas ações, as nossas responsabilidades como pai, mãe, companheiro, filho, etc., são para serem cumpridas. O objetivo não é extrair felicidade. O objetivo não é tentar não ter desconforto. Não. O dever às vezes vai ser desconfortável. Ainda assim tem que ser feito. Não é? E o ganho e a perda. Não é? Ganho e perda são duas constantes na vida. Todo ganho tem uma perda. Toda a perda tem um ganho. Certo? E aquilo que nós consideramos de ganho muitas vezes é uma perda disfarçada. E aquilo que consideramos de perda muitas vezes é um ganho disfarçado. E ambos, ganho e perda, fazem parte da roda da vida. Então devemos aceitar que eles fazem parte da vida e continuar a cumprir com os nossos desígnios. Ou seja, não estar muito preso aos nossos ganhos, não investir emocionalmente a nossa felicidade nos ganhos, nem tampouco nas perdas. E vitória e derrota. Na vida só existe uma derrota quando eu realmente não consigo cumprir com os meus deveres. Porque no caminho da vida e no caminho daqueles que querem crescer espiritualmente, a grande vitória é a maturidade emocional e a libertação do sofrimento.
Então, quer a pessoa ganhe as batalhas ou perca batalhas, no final o que conta é quanto a pessoa cresceu. Estão a entender? Isso é que é o mais importante, não é? Então, no Karma Yoga não há, na realidade, uma perda. Imaginem que uma relação termina. Vamos supor. Eu perdi algo, posso considerar aquilo como uma derrota pessoal. Será uma derrota ou uma perda? Não, se eu transformar aquilo num grande processo de crescimento emocional, certo? Então esse é o segredo, não é? A vida dá limões, fazemos limonada. Não é? Então com este espírito, Arjuna, luta, porque não vais ganhar pápamo, não vais ganhar de mérito espiritual. Então, um verso também muito significativo. E depois, andando para a frente, do verso 47 ao 48, há a definição do que é o Karma Yoga. Embora este capítulo não seja o capítulo dedicado ao Karma Yoga, a arte de viver, aqui e ali temos menções a isso, não é? Então ele diz assim: Karmani eva adhikaraha te. Para ti existe, vamos dizer assim, direito, escolha, elegibilidade relativamente à ação. Mapa lixo, nunca relativamente aos resultados. Kadachana, nunca. Ou seja, eu faço a minha parte. E o resultado, eu entendo que sai fora da minha jurisdição, sai fora da minha capacidade. É muito importante esta lição da vida e faz parte do Karma Yoga. Ficar obcecado, viver com obsessão pelos resultados é sofrimento certo, até porque não dependem de nós. Então querer controlar os resultados, o final de alguma coisa, é querer controlar algo que não está no nosso controle. E de facto, tão pouca coisa está no nosso controle. Tão pouca coisa. Se o meu corpo é saudável ou não, eu controlo? Não. Eu posso encaminhá-lo num dado sentido. Hábitos bons, alimentação boa, exercício adequado, emoções bem geridas. Mas o que acontece no corpo, eu não controlo. Se eu vou digerir ou não a comida, eu também não controlo. Eu como e espero que seja digerida. Eu não controlo quanto cresce o meu cabelo, quanto crescem as minhas unhas. Eu não controlo se a minha visão, o grau de a diminuição da minha visão, nem da minha audição. Eu não controlo a minha idade. Eu não controlo o meu tom de pele. Eu não controlo se eu abro a boca, se eu não abro a boca. Eu não controlo o meu sono. Eu não controlo o tempo que eu durmo. Acordo quando tenho que acordar. Que coisas é que nós controlamos, afinal? Tão pouco nós controlamos. Então, na realidade, não é? Nós fazemos a nossa parte. E a nossa parte é fazer o melhor que nós podemos a dar a situação. Não é? E ma karma palahe turbuhu, não é? E que não haja apego teu ao resultado da ação, tá? Que não penses que tu és a causa ou autor do resultado das ações. Muito importante isto também. Isto aconteceu por minha causa, não é? Graças a mim isto aconteceu, não é? Tu obviamente tiveste uma parte importante, não é? Mas tantos outros fatores foram necessários para aquilo ter acontecido. Não é? Tantos outros fatores. Fui eu que trouxe a broa da Vintes para a festa. Toda a gente gostou da broa da Vintes. E se não fosse eu, as pessoas não tinham ficado felizes por causa da broa da Vintes. Ok? Só tem esta conclusão. Está bem, tudo bem. Foste tu que trouxeste. Ok. Quem é que fez a broa da Vintes? Foi a broeira. Foi o padeiro, né? A padeira. Ok. E a água de onde veio? Para fazer a broa?
E o milho, de onde veio para fazer a broa. E o sal, de onde veio para fazer a broa. E a eletricidade ou a lenha para o forno, de onde veio. Certo? Ok, quem construiu os tubos que davam a água para fazer a broa, a farinha da broa? E os camionistas que levaram a farinha de milho para lá? E as pessoas trabalham na eletricidade para garantir que todas as casas têm eletricidade. Então, se nós olharmos atentamente, tudo está dependendo de tudo. Tudo. Se eu tenho pão aqui, é porque há um conjunto, uma legião de coisas a trabalhar em simultâneo para ter pão. Vejam, quando houve a pandemia, toda a gente entendeu a importância de toda a gente. Ou pelo menos parte, não é? Aí entendemos quão conectados nós estamos. Então não sejas tu o autor dos resultados da ação. Para além disso, não é? Quem dá o resultado da ação é Ishvara. Nós fazemos o nosso karma, ganhamos punyam e papam. E punyam e papam frutificam nos resultados da ação. Não é? Eu lembro que eu falei sobre isto, não é? Nas aulas passadas já falamos bastante sobre isso. Quem é que dá? É o universo, Ishvara, não é? Então, uma definição muito bonita. E não te apegues à inação, diz assim este verso. Porque a pessoa pode pensar assim: se eu não sou o autor do resultado das ações, não é? E só tenho autoria relativamente à ação, então mais vale não agir. Não, porque com a ação, não é? Com a inação não se consegue nada. E mais, as pessoas estão sempre a agir de uma forma ou de outra. Sem agir, o corpo morre. Sem agir, o corpo começa a cheirar mal. Experimentem ficar sentados uma semana sem agir. Ao fim do terceiro dia, nem o cão se aproxima de vocês com o cheiro. Então nós temos que agir para salvaguardar o corpo. Então, já que temos que agir, então que possamos agir, não é, seguindo o Dharma. Não é? Muito importante. Então vamos parar aqui e começamos daqui a 10 minutos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.